Eu quero convidá-los a todos para pensar um pouco na palavra de Deus. O texto que nós teremos como base para a reflexão de hoje está em Gênesis, capítulo 48. Gênesis 48, primeiro versículo 13. Versículo de número 13. O texto afirma o seguinte: Depois tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel, ou Jacó, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que estava do lado esquerdo, que era o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Verso 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não, assim não, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai, Jacó ou Israel, recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Senhor, nós estamos diante desta palavra. Tu sabes que precisamos te ouvir a tua voz. Por isso pedimos que nos dê graça, que nos habilite, que nos capacite a falar a tua palavra, de modo que teu nome seja glorificado. É a nossa oração. Amém. Nem sempre é fácil dar razão a Deus. Nem sempre é possível compreender os caminhos contraditórios de Deus em relação às nossas projeções, aos nossos conceitos, às nossas ideias, às nossas tradições. Às vezes é muito doloroso permitir que a nossa vida seja dirigida pela vontade de Deus, porque o profeta Naum diz que Deus faz o seu caminho na tormenta. E a nossa reação mais urgente, mais óbvia em relação à tormenta é a fuga. Quem quer caminhar na tormenta? Mas com muita frequência Deus faz o seu próprio caminho na tormenta. E é o caminho que nos dirige. Então, quando as nossas compreensões a respeito de muitas coisas, quando os nossos ideais, quando as nossas projeções são frustradas pela vontade de Deus, a gente fica com o coração profundamente angustiado, sem compreender bem o que de fato Deus quer para as nossas vidas,
até o tempo que a gente amadurece, que a gente cresce, a gente olha para trás e percebe que valeu a pena ter dado razão a Deus, ou pelo menos ter se rendido à vontade de Deus, mesmo não sendo aquilo que a gente queria para a nossa própria vida. É isso que essa situação aqui representa. Nós temos José, que depois de tantos anos no Egito, depois de ter passado por todos os processos possíveis, já está envelhecendo, já está no final de seu governo, quase no final, mas ainda havia um caminho pela frente. Mas ele já tinha ali no Egito, ao seu lado, o seu pai Jacó, que aqui é com mais frequência chamado de Israel. E ele, percebendo que é momento de despedida do seu pai, e que o seu pai está agora organizando as bênçãos que se dirigiam sobre todas as tribos de Israel, então José traz os seus 2 filhos até a presença de Israel, até a presença de Jacó. Ele tem do seu lado esquerdo, na sua mão esquerda, o primogênito, que é Manassés, e ele tem, o primogênito, é isso mesmo, Manassés, que é o primeiro filho, e ele tem à sua mão direita Efraim, que é o menino mais novo. Ele se dirige a seu pai e os dois vão ficar posicionados da seguinte forma: Manassés vai ficar de frente para a mão direita de Israel. Ele é o primogênito, Manassés. O primogênito recebe a bênção da destra, da mão direita, do primeiro filho. É a tradição inquebrável. A bênção maior, a bênção primária, é a bênção da mão direita dirigida ao filho primogênito. Isso é incontestável. Isso é mais do que tradição. Isso é uma manifestação da vontade divina. Na cabeça de José, isso é imutável. E ele leva até a mão esquerda de Israel, de Jacó, o filho mais novo. É Efraim, é o segundo filho. E ele deveria receber a bênção da mão esquerda, não da privilegiada mão da destra, não da privilegiada mão que deveria se dirigir ao primário. Quando os dois estão ali diante de Jacó, diante de Israel, organizadamente perfeitos ou perfeitamente organizados, conforme a tradição, conforme o padrão, conforme o que se convencionou a partir de uma ordem divina, conforme está estabelecido há muito tempo, conforme é imutável, o que Jacó faz? O que Israel faz? Em vez de ele colocar a mão direita sobre a cabeça do filho mais velho e a mão esquerda sobre a cabeça do filho mais novo e abençoar com a destra o filho mais velho e com a mão esquerda o filho mais novo, Jacó cruza os braços. E quando ele cruza os braços, ele coloca a mão direita sobre o menino mais novo. E coloca a mão esquerda sobre o mais velho. Ele troca, inverte a ordem das coisas, da tradição, do óbvio, daquilo que está convencionado, daquilo que está aceito, daquilo que está escrito, daquilo que é irremovível, aquilo que não se pode romper. Jacó faz isso. E José fica aborrecido. Ele diz: não, meu pai. E ele estende a mão sobre a mão do pai dele. Diz: não é sobre Efraim a mão direita, é sobre
Manassés. E Jacó olha para José e disse: eu sei, meu filho, eu conheço a tradição. Eu conheço as regras, eu conheço o padrão. Eu conheço coisas que você desconhece. Eu não estou gagá, eu não estou surtado, eu não estou equivocado. É que Deus decidiu dar a bênção da mão direita para o menino mais novo. Deus decidiu contrariar a regra. Deus decidiu quebrar o padrão. Deus decidiu escolher Efraim, o filho mais novo, para sobre ele derramar a bênção que seria, entre aspas, da primogenitura. Deus escolheu. E se Deus escolheu, é assim que será. A mão será cruzada, o padrão será rompido, os movimentos serão tortuosos, o caminho será na tormenta. Quando Deus decide, não importa qual é o tipo de conceito que está estabelecido na cabeça do homem, como é que ele acha que tem que ser, como é que ele lê a letra da lei e não compreende a essência da lei. A vontade de Deus, que está acima de todas as coisas, tem o poder de escolher quem Ele quiser em qualquer tempo da existência, quebrando qualquer tipo de perspectiva humana e frustrando a vontade de qualquer ser humano, por maior e melhor que ele tenha sido na vida. Deus frustra a vontade do governador do Egito, que queria que se determinasse sobre os seus filhos aquilo que ele tinha pré-estabelecido na cabeça e que ninguém queria mudar, mas Deus decidiu mudar. E quando Deus decide mudar, querido, não adianta tentar brigar contra os seus aguilhões, não adianta tentar fazer movimentos, porque é como areia movediça. Quanto mais você se movimenta, mais você se afunda. A melhor coisa é, mesmo não compreendendo, se entregar de forma absoluta à vontade daquele que é poderoso, que é soberano e que diz: eu escolho quem eu quiser escolher. Jacó está dizendo: Deus escolheu Efraim, o menino mais novo, para que essa bênção se dirigisse a José. Eu sei, assim como Deus sabe como são as coisas e como estão determinadas as coisas segundo as tradições da humanidade. No entanto, quando Deus escolhe alguém para estabelecer sobre ele uma vontade, uma graça e um tipo de manifestação, não adianta conceitos ou preconceitos, determinações ou predeterminações humanas. A vontade de Deus estará sempre acima de todas as coisas, estabelecida com o poder que ninguém terá capacidade de mudar. É isso que ele está dizendo por meio da boca do profeta: antes que houvesse luz, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Quem se habilita a entrar na frente de Deus e a dizer: aqui você não entra, por aqui você não passa? Quem tem essa capacidade de restabelecer a vontade de Deus, de reprogramar o programa de Deus, de redefinir os planos de Deus, de reprojetar os projetos de Deus? Você tem esse poder? Você tem essa capacidade? Você acha que se a sua vontade sobressair a vontade de Deus vai ser melhor? Então, quem é sábio segundo Deus, mesmo não compreendendo, simplesmente não questiona. Atende à vontade de Deus, se entrega à vontade de Deus, se coloca diante de Deus e diz: Senhor, que a tua vontade se cumpra, mesmo que aparentemente ela seja dolorosa para mim, mesmo que aparentemente ou inicialmente ela me traga muitos prejuízos, mesmo que
nesse momento, nesse instante, eu não tenha capacidade de entender de forma sóbria o que está acontecendo. Então que a tua vontade se estabeleça sobre a minha vida. Deus escolheu Efraim, José. Então aceita que dói menos. Deus escolheu Efraim. Para José, Manassés, aquele que é o seu primogênito, e ele deu o nome que significa esquecimento, porque ele dizia: Deus me fez esquecer da minha casa e toda a angústia que eu passei. Deus me fez esquecer de tudo isso. Então a prioridade dele era ter um coração curado de todos os traumas que ele havia passado com sua família. Então ele estabelece isso como prioridade para a sua vida. E eu não tenho o poder de questionar ou de reprovar esse modo de pensar de José de jeito nenhum. Quando o seu segundo filho nasce, Efraim, ele dá o nome de crescimento. Ele declara que Deus o fez crescer na terra de sua aflição. Mas isso para ele é secundário. Primário é ter esquecido toda a dor que ele passou com a violência dentro da sua própria casa. Só que o que Deus faz? Deus já tinha estabelecido antes mesmo de qualquer coisa acontecer com a vida de José, que aquela situação no Egito seria o meio de Deus não apenas realizar o projeto dele na vida de José, mas também de operar a salvação na vida do povo hebreu. Porque se eles não tivessem ido ao Egito por conta do fato de José estar lá, mesmo com toda a angústia que José passou, os judeus não teriam, ou melhor, os hebreus, antes de serem judeus, eles não teriam resistido à fome daquele tempo. Eles não teriam resistido. O próprio José reconheceu isso. Quando perdoou os seus irmãos, ele disse: gente, eu encaro isso como a vontade de Deus, então vocês não têm culpa de nada. Deus me mandou na frente para preservar a nossa família, para preservar o nosso povo. José compreendeu isso. Então qual é o projeto de Deus estabelecido? É o de dar continuidade ao povo hebreu, e ele faria isso não por meio de Manassés, mas por meio de Efraim. Então Efraim vai ser contado entre as tribos de Israel posteriormente, assim como Manassés. Eles vão ser contados entre as 12 tribos de Israel, e Efraim é escolhido para crescer. Recebe uma área enorme, privilegiada na terra prometida, para que por meio desta área pudesse frutificar e frutificar muito. Deus está escolhendo essa figura de Efraim, que vai se tornar a tribo de Israel e que mais tarde vai representar toda a nação, todo o povo de Israel. Para você ter uma ideia do modo como Deus está se manifestando aqui na vida desse garoto, que é o mais novo, que segundo a tradição não deveria ter recebido essa bênção extraordinária, mas a vontade de Deus se estabelece para a vida dele, e Deus o escolhe com esse propósito muito especial. Primeiro, de crescer. Segundo, de dar bons frutos. É da tribo de Efraim que nasce o homem que vai substituir Moisés naquela caminhada de levar o povo à terra prometida e de estabelecer política e espiritualmente o povo ali. É por meio desse homem, Josué, que é da tribo de Efraim, que Deus dá ao povo de Israel uma das maiores vitórias que o povo de Israel já teve e que o mundo já ouviu falar. Numa luta em que os gibeonitas haviam sido cercados por 5 nações e mandaram pedir socorro a Josué, ele preparou rapidamente o seu exército e na mesma noite ele correu para socorrer Gibeão, e durante a noite inteira eles foram para a peleja,
porque era um exército poderoso e valente, e Josué é o seu líder. Quando chegou naquela batalha que estava reída, 5 exércitos contra o exército de Israel e o povo de Gibeão. 5 exércitos. E a Bíblia diz que quando Josué percebeu que aquela luta ia durar muito tempo e que eles precisariam de mais luz do dia para continuar aquela batalha, e Deus lhe estava dando vitória contra aqueles inimigos, ele deu ordem ao sol e à lua para que se detivessem. É claro que ele não tinha o conhecimento geográfico que nós temos hoje, científico que nós temos hoje, porque ele daria apenas ordem à terra para parar o seu círculo normal. E o que está registrado é que sol e lua pararam. Ou seja, a terra parou de girar sobre o seu eixo, enquanto o povo de Israel lutava a sua peleja. E naquele tempo, diz Josué no escrito do seu livro, que Deus nunca tinha dado e nem deu depois daquele tempo, segundo que os seus olhos puderam contemplar, uma vitória tão grande ao povo de Israel, de ter feito sol e lua pararem. E de tanta gente ter sido vencida ao mesmo tempo por uma quantidade de soldados que tinha subido contra esse exército inumerável com Josué. Então você percebe que da tribo de Efraim, que é o escolhido de Deus, vai nascer alguém que faz prosperar. E esse Efraim também, ele vai se tornar o nome mais doce na boca de Deus, até mesmo quando Efraim, que representa a nação de Israel, falha, quando Efraim peca. Em Jeremias capítulo de número 31, se você ler os versos 20 a 22, você vai ler uma palavra carinhosa de Deus dizendo que quanto mais ele repreende Efraim, o seu coração dói. Porque o amor de Deus por Efraim é fraterno, é tão grande, que a repreensão de Deus em Efraim é como se Deus estivesse se batendo, se castigando ao castigar aquela nação. E ele chega a dizer, olha, eu vou criar uma coisa nova, ainda falando sobre Efraim. Vocês vão ver uma mulher requestar o seu esposo, ou seja, conquistar o seu marido. E ele está falando de uma mulher que havia traído o seu marido e que, segundo aquela tradição, deveria ser apedrejada. No mínimo, ela nunca voltaria para a sua casa. E Deus está dizendo, vou fazer uma coisa nova, quebrando os orgulhos. Vou fazer uma mulher requestar, conquistar o seu marido que havia sido traído por ela. Como se uma pessoa que traiu voltasse, conseguisse de volta todo o amor do coração do seu esposo. E ele está falando de forma metafórica da sua relação como marido, e Efraim, que agora está representando uma mulher, uma esposa que traiu a Deus, e que Deus está permitindo que essa esposa venha e reconquiste o seu coração que está ferido. E Deus está dizendo, é desse modo, é dessa forma que eu vou permitir graça e perdão ao povo de Israel. Como uma mulher que trai, reconquistando o coração do seu esposo traído. Assim, eu vou receber e amar novamente o povo de Israel, na figura da personalidade de Efraim, que é a quem eu me dirijo na representação de um país, de uma nação que eu escolhi como povo meu, para que por meio desse povo o amor de Deus se manifestasse a outras nações. Você conseguiu compreender o que eu disse essa noite? Então nós temos um Efraim aqui que, apesar de ser escolhido, ele também é falho, ele também pisa na bola, ele também pisa no tomate. Efraim, apesar de ser aquele que
Jacó, representando Deus, cruza as mãos para abençoá-lo, mais do que o seu irmão mais velho, o que é inconcebível naquela tradição. Esse Efraim, ele também é passivo de queda, de erro. Mas o Deus que cruza os braços para abençoá-lo é o Deus que abre os braços para perdoá-lo, para recebê-lo, para abraçá-lo, para amá-lo. Essa noite, eu não sei qual é a tua situação, como é que você se encontra, mas eu acredito que talvez, e acredito piamente que você também é um Efraim, porque Deus também te chamou e Deus também te escolheu, Deus também te amou, Deus também, de algum modo, movimentou os seus braços para que você pudesse ser contemplado com uma bênção especial. Nesse caso específico, ele abriu os braços na cruz para que você fosse amado. E mesmo tendo ressuscitado da sua morte cruel na cruz, ele ainda abre os braços para te receber, mesmo depois que você tenha errado, pisado na bola, mesmo depois que você o tenha traído, mesmo depois que você tenha deixado, abandonado princípios, tenha ido embora, tenha fugido para longe da sua presença, ele te recebe de volta e te recebe com o mesmo amor, sem nenhum tipo de cobrança. Ele tira a tua roupa suja, ele te dá um banho e te purifica completamente e te recebe de novo, para que você permaneça sendo o amado e o escolhido de Deus, mesmo quando José diz: não é assim, não é desse jeito, não é com essa mão que ele deve ser abençoado. O Senhor te abençoa, e o Senhor te chama, e o Senhor continua com o projeto que Ele estabeleceu para a tua vida aberto. Disponha-te, levanta-te, volta e receba com amor, com gratidão, a graça e o perdão e o amor de Deus sobre a tua vida. Pai, nós oramos com muita gratidão por esta palavra essa noite e colocamos diante da tua presença todas quantas pessoas se perceberem hoje como Efraíns. Primeiro porque, mesmo não sendo aquele que socialmente, tradicionalmente deveria receber determinada bênção, o Senhor simplesmente quis abençoar e escolher e pronto. Ou que essa pessoa talvez tenha fraquejado na vida, que a bênção e a graça do perdão se estabeleça sobre ela. Se o Senhor escolheu para dar crescimento, para dar frutos, então que nada impeça, ó Deus, crescimento e frutos sobre esta vida, para que teu nome seja exaltado. Nós oramos por todas as pessoas que estão nesse instante nos ouvindo, nos assistindo. E nós fazemos uma oração muito especial esta noite por aquela criança que há 4 anos vinha sofrendo estupro de seu tio ou até de mais pessoas, nós não sabemos. Traumas sobre traumas, sofrimento sobre sofrimento, e que passou por mais um trauma ainda nesse dia. Independente de qualquer coisa, de qualquer discurso, de qualquer tema que as pessoas têm se apossado hoje para disputar os seus acordos políticos, independente de qualquer coisa, nós te pedimos graça e misericórdia sobre esta criança e sobre as pessoas sinceras da sua família que também estão sofrendo com essa situação, que o Senhor tenha misericórdia desta vida, Pai. E tenha misericórdia de nós. E tenha misericórdia dos nossos conceitos e da nossa fé. E tenha misericórdia da forma como nós temos enxergado a vida e o mundo. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós precisamos muito da Tua graça e da Tua misericórdia. Ajuda-nos. É o meu pedido,
É a minha oração com toda sinceridade e humildade, em nome de Jesus. Amém